Porque a vida tem que continuar. Porque a vida tem que continuar. Porque a vida tem que continuar. Provérbios 23, 26, o próprio Salomão vai dizer ali: filho meu, dá-me o teu coração. Então, o transplante que Deus quer trazer ao nosso coração é o coração dele, transplantar a vida dele. Já pensou que honra você ter o coração parecido com o coração de Jesus? E é isso que ele quer trazer em nossas vidas. Muitas pessoas querem as palavras de Jesus, querem os milagres de Jesus, mas o que realmente a gente precisa ter é o coração de Jesus. E o que é o coração? Significa o centro da vida. Às vezes a religião tenta maquiar isso, né? A gente parecer um pouquinho mais com Jesus. E às vezes a gente acha que as palavras, né? Paz do Senhor, um terno, uma gravata, vai fazer com que a gente pareça mais com Deus. Nada disso. Deus quer transformar o nosso coração por completo. E a gente precisa das mãos de Jesus. É interessante que Mateus 8 vai dizer uma história fantástica de um leproso que encontrou com Jesus. E geralmente as curas de Jesus ele falava, seja curado. Mas é interessante essa história porque Jesus olha, toca e depois fala, seja curado. A primeira cura que a gente vê mesmo é o toque físico de Jesus. Há quanto tempo esse homem não recebia um abraço, um toque, um aperto de mão? E Jesus faz questão de tocar nele. E quando Jesus toca, há um primeiro milagre ali, que aos nossos olhos, primeiramente, quando você lê o texto, você não percebe. Mas Jesus estava curando as emoções dele. Então, Jesus é o mestre dos toques. E a gente vai perceber isso ao longo de toda a história bíblica. E eu digo para você, nós precisamos das mãos de Jesus. Mãos de afeto, de carinho. Olha, eu vou dizer para você, muitas das vezes nós que estamos ministrando, líderes espirituais, nós não somos pessoas de toque. Existem pessoas que têm um toque mais sexual, um toque de segundas intenções, mas Jesus tinha um toque de afeto, de carinho, de respeito. E às vezes por medo de nós não gerarmos má interpretação, a gente evita. Mas como nós precisamos abraçar mais as pessoas, eu digo isso, eu preciso mais de tocar, de abraçar, de bater nas costas, de falar assim, estou aqui com você. As mãos de Jesus eram mãos que curavam, que trazia relacionamentos saudáveis. Então nós precisamos dessas mãos, a gente precisa dessa geração que é tão carente de abraçar mais, de apertar a mão. E infelizmente o Covid fez com que a gente se afastasse mais. Mas é impressionante como a cultura judaica é uma cultura de abraço, de afeto e de carinho. Quem sabe Deus possa restaurar isso na sua vida. Quem sabe Deus possa transplantar as mãos dele sobre as nossas mãos. Porque quando a gente tocar nas pessoas, as pessoas venham dizer, como Jesus disse, alguém me tocou diferente. O peito de Jesus. Uma coisa que nós vamos transplantar em nossa vida é ter o peito de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, João, no final da sua carta, ele vai dizer que na última ceia, ele reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Nós precisamos ter o peito de Jesus, o peito como se fosse o ombro amigo, aquele que reclina para o amigo chorar. Quantas vezes eu já fiz isso demais, nós negamos intimidade às outras pessoas. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, a gente percebe que ele foi amigo até a última consequência. Tanto que quando ele encontra com Judas, que estava ali preparando para negá-lo, ele vai dizer, o que faz aqui, meu amigo? Tá aí uma coisa que a gente precisa aprender com Jesus, é a sua humanidade. E ele era parceiro, era o famoso parça, de longas datas, de festa, mas também de lágrimas. Nós precisamos transplantar isso nas nossas vidas, ser mais amigo um do outro, de escorar,
Nós vivemos esse tempo onde existem amigos para as dores e amigos para as alegrias, né? Mas a gente precisa ser amigos para ambos os lados. Amigo de verdade, quando você precisa, num momento difícil, ele está lá. Amigo de verdade também é quando você está bem, ele estende a mão e fala assim, olha, cara, estou muito feliz com você. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente vê um ótimo amigo que essa geração precisa aprender. E quando eu olho para Jesus, eu aprendo isso. Ter o peito de Jesus significa que ele trazia as pessoas para perto, ao calor humano. Os pés de Jesus. Talvez uma das coisas que nós precisamos transplantar na nossa vida são os pés de Jesus. O nosso Salvador tinha pés aqui, pés cansados, sujos, sobrecarregados de tanto andar de cidade em cidade, aldeia em aldeia, em prol do Evangelho. A própria palavra de Deus vai dizer que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. E os pés de Jesus, em média, andavam 40 quilômetros, segundo muitos estudiosos. Talvez você caminhe isso durante um mês, mas os pés de Jesus não. Andavam de cidade em prol das ovelhas perdidas. Quando nós pedimos o transplante dos pés de Jesus, nós estamos pedindo, na verdade, uma transformação no nosso esforço. É impressionante como nós não nos esforçamos em prol das pessoas. Nós não nos esforçamos para falar a palavra de Deus. E às vezes é meio quilômetro, talvez é um quarto, e a gente não consegue atravessar para falar sobre Jesus. Já o nosso Salvador não. Ele fazia o esforço possível para pregar. A própria história bíblica vai dizer que Jesus percorreu uma grande distância, até passou por um mar em busca de um gadareno, uma pessoa só, para anunciar o Evangelho. O transplante dos pés de Jesus sobre nós significa o esforço necessário para não medir nenhum esforço para alcançar as pessoas. Os olhos de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o olhar que Jesus tinha e é o transplante que a gente precisa ter em nossa vida. O olhar de Jesus era totalmente diferente dos homens, tanto que quando o próprio Deus fala para Samuel, vocês olham de uma forma, mas eu olho o coração. Significa que o olhar de Deus é totalmente diferente do nosso olhar. Quando Pedro nega Jesus, o Jesus que havia falado, Pedro, você vai me negar, e ele disse, eu não, jamais vou te negar. Quando Jesus sai ali do local onde ele estava sendo julgado, Pedro olha e começa a chorar. Eu fico imaginando que essa troca de olhar não foi uma troca de olhar assim, tá vendo, Pedro? Eu te avisei. Mas foi um olhar de, Pedro, mesmo que você pecou, eu te amo. O olhar de Jesus é um olhar que sempre traz vida. Talvez você olhe a circunstância da vida, situações, você não encontra vida. Mas quando nós recebemos os olhos de Jesus, nós enxergamos vida, até mesmo em lugares inusitados, difíceis, pessoas que podem até trazer destruição na nossa vida, mas quando você olha com os olhos de Jesus, você encontra possibilidades. O olhar de Jesus sempre era para olhar os pecadores, aqueles que eram marginalizados, e falar assim, ainda há esperança para você. Eu gosto muito do filme Paixão de Cristo, porque há cenas onde pecadores apenas olham para Jesus, Jesus não diz nada, mas elas sentem o amor de Deus. E eu imagino justamente isso. Eu imagino que olhar para a face de Jesus era enxergar amor, era enxergar esperança. E é o transplante que a gente precisa ter na nossa vida, é enxergar a esperança mesmo quando não há esperança. E é muito difícil isso. Quando nós olhamos situação política, financeira, espiritual, situações que acontecem na nossa vida, a gente perde a esperança. Mas quando nós transplantamos os olhos de Jesus, a gente começa a enxergar vidas e possibilidades a serem acontecidas.